Como a mãe sabe falar ao filho, que de nossa parte faremos o mesmo. E se acaso não atendermos de pronto às suas advertências, o que pode suceder, em razão das nossas imperfeições, que não se cansem por isso. Farão, assim, uma verdadeira obra de caridade. Podemos, acaso, julgar-nos a nós mesmos? Podemos crer que tudo o que fazemos é bom? Pois para convencer-nos disso precisamos do vosso julgamento, da vossa opinião. Mas suplicamos, irmãos, sede amáveis e benévolos conosco, como temos sido convosco, que essa é a verdadeira caridade. Deus meu, terei cumprido fielmente a minha missão? Terei sido para os meus irmãos aquilo que devia ser? Terei sido suficientemente grato aos benefícios que vós, meu Pai, me tendes concedido? Quando lembro os dias da minha incredulidade, quando recordo aquelas noites passadas entre o sofrimento e a solidão, perdida toda a esperança, perdidos todos os seres queridos, e comparo os dias esperançosos, rodeado de verdades e consolações, que hoje me dão aqueles mesmos que eu considerava perdidos, quando comparo os bens imensos e consoladores que encontrei através do Espiritismo, meu amor se eleva até vós, meu Pai, e compreendo que todos os sacrifícios e trabalhos por mim realizados, em favor de meus irmãos, são bem pouca coisa, comparados aos bens que de vós recebi. Por isso, com toda a minha alma vos peço o perdão das minhas deficiências, das faltas que, sem dúvida, terei cometido, da falta de abnegação que certamente tive, da minha pouca humildade e da falta de caridade para com os meus irmãos. E vos peço luz, muita luz, para que, no pouco tempo que ainda me resta na terra, possa reparar as minhas falhas e corrigir-me das minhas deficiências, das minhas imperfeições, a fim de que, no cumprimento da minha insignificante missão, possa ainda demonstrar-vos o meu agradecimento, o meu amor. E nos dias maus que tiverem de vir, fazei, meu Pai, meu bem supremo, grandeza infinita, que eu possa recordar o grande exemplo do Mestre Divino, do Senhor dos Senhores, do puro e imaculado Jesus. Ah, que ditoso serei, se nos dias de prova souber recordá-lo e amá-lo. Que feliz hei de ser, se nos dias de angústia puder evocá-lo, coroado de espinhos, subindo a encosta do Calvário ao peso da cruz. Que ventura terei, Senhor meu, se nos momentos de dor souber fazer como ele, sofrendo sem acusar ninguém, com serenidade e calma, segundo o exemplo da crucificação. Dai-me, Senhor, a plena consciência da importância que tem para o meu progresso saber sofrer bem. Dai-me, Senhor meu, amor supremo de minha alma, a verdadeira consciência, o verdadeiro conhecimento do que significa o exemplo que nos enviaste, para o nosso bem, para o alívio das nossas aflições. Dá-me a verdadeira compreensão daquilo que posso alcançar se for paciente, submisso, abnegado, caridoso. Não para conquistar méritos, mas para atingir a tranquilidade do meu espírito, que anseia pelo que não encontra na terra, aspira ao que aqui não existe. Meu espírito deseja o amor verdade, a fraternidade verdade, a indulgência verdade, e compreendo que, para encontrar tudo isso, não posso procurar na terra, mas em outras moradas. É por tudo isso, Senhor de minha alma, que vos peço luz, amor, paciência, virtudes, para que, chegando a minha hora de partir, eu possa ir morar entre os que sabem amar e tolerar, perdoando-se seguindo o caminho que nos haveis traçado, caminho que nos leva às moradas da felicidade. Irmãos, todos vós que dirigis e que escutais e aprendeis, os que tendes a missão de exortar e os que seguis as instruções do espaço e da terra, amai-vos muito, tolerai-vos reciprocamente, corrigi-vos com indulgência. Firmai as vossas esperanças na vida futura. Sede abnegados e caridosos, moral e materialmente, até onde o permitam as vossas forças. E não duvideis que juntando a tudo isso um grande respeito e admiração pelo Pai, até onde possa chegar a vossa admiração,
O Espírito da Verdade terá sua cátedra em vossos centros e vos ensinará a seguir, praticamente, aquele que Deus nos deu por modelo. Sabeis, irmãos, segundo as suas próprias palavras, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e vos ensinará a fazer dos centros espíritas um Éden de felicidade. Reinará entre vós a paz dos justos, pois sentiremos já entre nós o prelúdio da paz que há de vir. Nossa missão se cumprirá tranquila na terra, e comunicaremos a nossa paz e a nossa esperança a muitos. Seremos a luz do mundo, inspirados e educados pelo Espírito da Verdade. 9. Enfrentando as tentações. Assim como é muito difícil encontrar na Terra quem esteja sempre em perfeito estado de saúde física, mas ainda encontrar alguém com perfeita saúde moral. Ninguém é perfeito neste mundo. Assim como a atmosfera e as condições materiais influem diretamente em nosso organismo, predispondo-o a certas enfermidades, os elementos espirituais que nos cercam influem sobre a nossa condição moral. Aproveitam-se das coisas mais insignificantes, para provocar-nos sofrimentos e mal-estar interior, objetivando mortificar-nos ou deter-nos na via do progresso. Os elementos espirituais que nos cercam infiltram-se constantemente em nosso psiquismo, como os elementos atmosféricos o fazem, em relação ao nosso corpo. E criam ao nosso redor condições propícias ao desenvolvimento de enfermidades, se não estivermos aptos a repeli-las. Assim, pois, devemos estar prevenidos para afugentar ambas as influências. Mas assim como, por maiores que sejam as nossas precauções, não podemos afastar de todo as influências do frio e do calor, em suas bruscas variações, tampouco podemos evitar completamente as tentações. O que podemos fazer é não cair na sua rede. Aqui, pois, deve estar a base do nosso método. A isto devemos dirigir toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado, mesmo que nos custe o maior sacrifício. Que fazemos com os elementos atmosféricos? No inverno, abrigamo-nos, e no verão aliviamos as roupas e procuramos os lugares frescos. Mas se, com isso, não evitamos as moléstias do tempo, temos de nos conformar a não lhes dar importância. Sofremos resignados e procuramos resistir o quanto possível, dizendo isso é o frio, ou assim é o calor, e concluímos, logo passará, sem mais nos incomodarmos. Da mesma maneira devemos fazer com as tentações. Porque constituem um mal que atinge a todos, não há ninguém que não as sofra. Quase diríamos, é uma condição necessária. E quase nos atreveríamos a afirmar, indispensável ao nosso progresso. Entenda-se, porém, que a tentação não tem sempre para todos os indivíduos o mesmo caráter e as mesmas formas. Da mesma maneira que os graus da virtude e dos defeitos são múltiplos, também são muitas as variedades da tentação. Nem sempre o espírito que nos tenta se limita a excitar desejos e pensamentos maus em nossa mente. Às vezes penetra em nossa consciência e nos faz sentir desejos que nos parecem necessidades próprias, que devemos satisfazer. Tanto podem ser os de ordem física, como a sensualidade e as extravagâncias várias, o descanso indevido, os vícios, e assim por diante, como podem ser os de ordem moral, como desejos de vingança, de crítica maldosa, de paixões exageradas ou de repulsa para determinadas pessoas. Há criaturas de suficiente retidão e de tão boas intenções, que o espírito das trevas encontra muita dificuldade em penetrar no seu íntimo. Muito humilde, porém, acontece que essas pessoas, à primeira contrariedade, soltam palavras inconvenientes, em tom áspero, ou excitam-se por pouca coisa. E embora nada de mal sentissem no seu íntimo, o espírito das trevas, que as vinha espreitando, aproveita-se da oportunidade para fazê-la cair. Geralmente, a tentação deita suas raízes em nosso entendimento, e por isso a chamamos assim, mas não é somente dessa maneira que age o espírito das trevas, para fazer-nos cair. Sucede às vezes que sentimos uma tristeza e um mau humor sem motivo aparente, ou por motivo tão insignificante,
que nos surpreendemos com o seu efeito. Esse estado é antes um início de possessão do que uma tentação. O espírito que a causa pode não somente tirar-nos a tranquilidade, mas também comprometer-nos e alterar-nos a saúde. De outras vezes, a forma da tentação ou da possessão é outra. Leva-nos a gostar demasiado de alguma pessoa, sem sabermos porquê, a fim de fazer-nos cometer injustiças. Isto pode acontecer no seio da família ou com pessoas estranhas. Essa forma de ação, como a anterior, pode fazer-nos sofrer muito, e necessitamos de muita força de vontade para vencê-la. É então que devemos recordar as palavras do Mestre: vigiai e orai. É quando devemos manter o pensamento bem elevado e agir com muita justiça, evitando afastar-nos, o mínimo que seja, dos nossos deveres. E, se assim mesmo não pudermos afastar a possessão, nem por isso devemos desanimar, mas pedir e sustentar o pensamento elevado, opondo uma paciência e uma resignação a toda a prova às más influências, pois dessa maneira conseguiremos adiantar-nos muito. Estas penas ocultas, que às vezes por nada no mundo comunicaríamos a quem quer que fosse, têm grande mérito perante Deus e fortalecem muito o espírito encarnado. Nunca devemos olvidar que, na terra, não teremos jamais a paz completa e que, se alguma vez chegarmos a senti-la, será por pouca duração. Assim, pois, quando formos atormentados por estados como esses, devemos ser fortes, resistir e opor-lhe serenidade, paciência e calma sem limites. Por outro lado, não devemos esquecer-nos de que, apesar do sofrimento que eles nos causam, desaparecem num momento e nos deixam tranquilos, como se nada houvéssemos sofrido. Estas variações ocorrem por causa da luta entre os espíritos que nos amam e os que nos aborrecem. Nunca devemos, pois, desconfiar da ausência dos seres espirituais que nos amam. Pelo contrário, devemos confiar muito neles e pedir-lhes, suplicar-lhes a proteção, quando nos virmos em apuros, pois que muito poderão fazer por nós, se nos pusermos em condições de receber as suas boas influências. A tentação por pensamento não nos causa tanto sofrimento como a possessão. Para combater esta, devemos extirpar as nossas paixões, os nossos vícios e desejos ilícitos. Todos conhecem esta perturbação, menos os que estão dominados pela incredulidade. Ela começa assim: o espírito das trevas faz que nossos pensamentos e desejos ilícitos provoquem sensações e excitações, quando se apresenta uma ocasião favorável. Temos então de cerrar as portas do pensamento a toda a ideia que represente uma infração da lei divina. E se, apesar da resistência, continuamos excitados, devemos colocar-nos no lugar da vítima e refletir se gostaríamos que nos roubassem o que nos é mais sagrado e mais caro, procurando compreender o que é justo. Parece demais tratarmos destes assuntos com os espíritas, porém não é. Quando entramos no espiritismo, não somos perfeitos. Muito pelo contrário, temos às vezes grandes defeitos a combater. E muito mais quando o espírito das trevas, que nos dominava no tempo em que nos entregávamos apenas às coisas do mundo, não quer separar-se de nós, aferrando-se ao que lhe parecia do seu domínio. Acontece, às vezes, e é um fenômeno comum aos que entram no espiritismo que ao conhecê-lo as pessoas sentem vivos desejos de transformar-se, tomando decisões novas e afastando-se dos desejos ilícitos. A resolução de seguir uma vida nova logo se concretiza. Durante algum tempo, essas criaturas se limpam de todo. Logo mais, porém, as primeiras impressões se extinguem, pouco a pouco, e as pessoas começam a voltar a ser o que eram. Então, o espírito que as dominava retorna à antiga morada, e elas caem de novo. Se o espírita, nesse caso, não se escudar na oração, no amor, na caridade, com um forte desejo de libertar-se, as coisas se tornam piores do que antes. Por isso, temos visto a falência de muitos que começaram e não puderam continuar. Se estavam mal antes da tentativa, pior ficaram depois.
É particularmente as pessoas muito aferradas ao dinheiro, aos interesses materiais, que isso acontece. Essa paixão é muito difícil de ser arrancada, a que mais custa corrigir. Dessa maneira, é muito raro, para não dizer impossível, que um egoísta, apegado ao dinheiro, consiga entrar e manter-se no espiritismo. Aplica-se aqui a transcendente frase de Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. O espírito aferrado aos interesses materiais, enquanto durar esse estado, quase podemos dizer que é incapaz de compreender e aceitar o espiritismo, eis a barreira que retém a humanidade. O apego ao dinheiro é sinal evidente de falta de caridade e amor ao próximo. Quem tem esse apego não se encontra em vias de realizar grandes progressos. O homem deve procurar atender às suas necessidades, de maneira justa e honrosa. Quando elas já estão satisfeitas, não deve ceder-se em ambições e desejos insaciáveis. Se é espírita, tudo quanto puder adquirir, além do que necessita, deve fazê-lo apenas por meios estritamente lícitos, e do que ajuntar deve distribuir grande parte aos necessitados. Somente assim lhe será permitido possuir mais do que necessita, sem cair em responsabilidade. Do contrário, se não der aos pobres a participação nos seus ganhos, por mais que estes pareçam lícitos perante o mundo, são uma usurpação perante Deus. O que assim procede, sendo espírita, além de não progredir, retrocede. Fora da caridade não há salvação. E que não abuse dos juros, para os que precisam de dinheiro. O espírita deve lembrar-se de que sua felicidade não está na terra, mas no espaço. Assim, pois, deve fazer todo o possível para enriquecer o seu espírito com virtudes e boas obras. Para tanto, não deve esquecer que um dos seus maiores inimigos é o amor ao dinheiro, ou seja, o egoísmo, que é o pior e o mais fatal inimigo do homem. Já tratamos de maneira a combater essa paixão, e a tentação que a acompanha é tornar os necessitados participantes da nossa poupança. Isso fará que as nossas iniciativas e os nossos trabalhos redundem em benefício dos que sofrem. O que proceder desta maneira terá satisfação de possuir algo para o seu bem-estar terreno e para o seu progresso espiritual, pois os seus esforços resultam na prática do bem. Assim, ao realizar um bom negócio ou fazer um trabalho bem pago, deverá imediatamente destinar uma quantia proporcional ao ganho para remediar os males e as necessidades dos que sofrem. E isto sem dar atenção a pensamentos egoístas, às conveniências pessoais, realizando logo a boa determinação, pois do contrário o espírito das trevas acorre, desbarata os bons desejos e inutiliza tudo quanto a tentação possessiva, que é aquela em que o espírito das trevas penetra na própria consciência da criatura. Há uma maneira de conhecê-la e combatê-la. Basta opor-lhe um estado de consciência baseado no desejo da mais reta justiça. Por exemplo, sentimos repugnância por uma ou várias pessoas? Oporemos a isso um espírito de caridade a toda prova. Sentimos um amor excessivo por alguém? Devemos equilibrá-lo pelo senso da reta justiça. Por exemplo, é justo que se dê essa preferência a alguém? Se não é justo, podemos estar seguros de que o sentimento excessivo é sustentado por algum inimigo do espaço, mormente se ele pode acarretar uma paixão ou perturbar a harmonia no seio da família, ou no círculo das nossas relações. Já assinalamos que a tentação se manifesta por muitas maneiras. Mas, se nos escudarmos num verdadeiro senso de justiça, perceberemos logo a sua presença e poderemos combatê-la. No caso de não podermos afastá-la apenas pela nossa vontade, temos de recorrer à oração, evocando com ardor e fé o nosso guia espiritual e as influências de espíritos elevados, que atenderão com prazer ao nosso apelo, pois desejam sempre o nosso progresso e a nossa elevação. Por mais aflitiva, portanto, que seja a nossa situação, nunca devemos duvidar do auxílio do alto, tanto mais quando solicitarmos. A estes casos é que se aplicam as palavras do Senhor: pedi, e vos será dado, batei e se vos abrirá, vigiai e orai. Ao mesmo tempo, enquanto se sofre,
É preciso alimentar uma paciência a toda prova, com serena resignação, que é a maneira mais eficaz de desanimar o espírito tentador. Assim, se aos nossos estados de alma e às tentações soubermos opor sempre um senso de reta justiça e uma paciência e resignação a toda prova, oferecemos uma barreira ao espírito das trevas, que nunca poderá induzir-nos ao erro, nem causar-nos qualquer espécie de transtorno ou retrocesso. Pelo contrário, todos os males que o espírito das trevas quiser causar nos darão um resultado contrário ao que ele deseja. Sim, quando sofremos a tentação, com o senso da reta justiça, com paciência e resignação, ao mesmo tempo progredimos e damos provas ao Pai de que sabemos sofrer no cumprimento da lei, e esperar resignados. É esta a suprema maneira de agir, para os espíritos que vivem, já viveram e viverão na terra. Com essa maneira, não evitaremos todos os males e sofrimentos que os espíritos atrasados podem causar-nos, mas triunfaremos de todas as suas cometidas, e os aborrecimentos que lhes causarmos servirão para fazê-los progredir. Se fizermos assim, poderemos repetir as palavras de um grande escritor antigo: quando resistimos à tentação, ela é a formiga do leão, mas quando nos entregamos, ela é o leão da formiga. Sejamos sempre o leão, e a tentação a formiga, que nada teremos a temer. Dessa maneira, seremos donos de nós mesmos, pensando, sentindo e querendo unicamente o que o dever nos impõe. E assim nos pouparemos muitas angústias na vida e nos prepararemos para entrar mais tarde no reino de Deus. Não obstante, nunca devemos esquecer, enquanto estivermos na terra, que seremos contrariados em tudo. A humanidade ainda está muito atrasada, e poucas pessoas sabem cumprir todos os seus deveres. Como temos de viver em relação com muitas, tanto na família como no círculo das amizades, nunca nos faltarão contrariedades. Por isso, enquanto estivermos na terra devemos viver alertas, escudando-nos no amor, na admiração e na adoração ao Pai, sem limites, e pondo toda a nossa esperança na grandeza da sua obra. É ela a casa onde teremos de viver eternamente. É necessário, pois, seguir a lei divina, ensinada por nosso Senhor e Mestre. É necessário pô-la em prática, tendo grande fé e amor pela palavra do Senhor. E se algum dia as angústias da vida nos perseguirem, não ouvidamos as suas palavras: bem-aventurados os que sofrem, pois deles será o reino dos céus. Façamos que a confiança na sua promessa nos dê valor e força para tudo suportar, lembrando que a existência terrena não é mais do que um sopro, um período curtíssimo de nossa existência universal, e que, pelos dias e noites que sofrermos na terra, se soubermos conformar-nos e seguir o exemplo dos mártires e dos justos, teremos 1000 anos de repouso e felicidade. Animai-vos, meus irmãos. Vós que sofreis, deixai que o corpo se faça em pedaços ou sucumba aos golpes da dor, mantendo o espírito fortalecido na prática da submissão e do valor moral. Permanecei fiéis a Deus, o Senhor Supremo, no cumprimento da sua lei. Não ouvideis que a recompensa superará todos os vossos desejos e todas as vossas esperanças. Aconselhamos, por fim, ao irmão que estiver angustiado pela tentação, que procure um irmão digno de confiança, abrindo-lhe o seu coração e pedindo a sua ajuda. Consideremos, porém, que as pessoas consultadas nessas ocasiões, que bem podem ser os presidentes de reuniões ou de centros, devem ser prudentes, misericordiosas, caritativas, meigas no falar e no agir, capazes de toda a abnegação, amando a Deus e submissas ao Senhor e às suas leis. Devem considerar, ao ser consultadas por essas almas enfermas, que exercem a função de guias espirituais, e que podem fazer muito bem ao consulente, se souberem responder com segurança, mansidão e caridade. É necessário haver entre os espíritas pessoas experientes na prática da virtude, da caridade, do amor ao próximo, da adoração ao Pai e da veneração ao Senhor, porque só assim esses irmãos terão luz suficiente para atender aos casos de necessidade,
ajudar aos demais e dar-lhes a mão no intricado labirinto da vida. Bem-aventurado que se esforça para chegar a esse estado, pois não conhecerá as trevas e merecerá a confiança dos que vivem no alto e dos que vivem na terra. É assim que, depois desta morada terrena, chegaremos a entrar no reino de Deus. 10. O tesouro dos espíritas. Sim, um tesouro. E tão difícil de avaliar no seu justo valor, que a imaginação mais ampla e a inteligência mais lúcida só poderão apreciá-lo na superfície. Os reis da terra dão aos seus filhos o nome de príncipes, e os príncipes dão aos seus filhos os títulos de duques, condes, e outros. E o fazem por causa das grandes riquezas e títulos nobiliárquicos que possuem. Mas todos os reis e príncipes, duques e condes juntos, não possuem as riquezas e os títulos de nosso Pai, que é Deus. Se juntarmos as riquezas de toda a aristocracia do mundo, nada serão em comparação com as de nosso Pai. E todas elas foram criadas para nós, seus filhos, que as recebemos em propriedade e as desfrutaremos eternamente. Os reis vestem os seus príncipes com ouro e pedrarias, mas nosso Pai nos vestirá de luz imortal. Os reis dão aos seus príncipes carruagens faustosas, para viajarem através dos seus reinos. E o Pai nos dará asas e meios etéreos, para viajarmos com a rapidez do pensamento, sem encontrar obstáculos. Os reis querem dar aos seus príncipes todas as formas de felicidade, mas não podem evitar as enfermidades e os incômodos, que, irremissíveis, acompanham a matéria. Nosso Pai nos dará uma condição em que não haverá enfermidades nem incômodos. Os reis não podem evitar o cansaço, o sono, o frio, nem o calor, para os seus filhos. Nosso Pai nos dará uma vida em que não teremos de dormir, nem nos cansaremos, nem sentiremos jamais frio ou calor. Ah, meus irmãos, como é grande o que nos aguarda! Isso, porém, pelo cumprimento das leis divinas, e não por capricho. Por ato de justiça e por necessidade, pois sem a lei não haveria ordem, sem ordem não haveria harmonia, e sem ordem e harmonia não haveria felicidade. Assim, pois, para que todos sejamos felizes, temos de ajustar-nos à lei, à harmonia, à ordem. Dessa maneira, para onde formos, levaremos ordem e harmonia, e os que viverem conosco levarão harmonia e ordem, e todos juntos cumpriremos a lei, e todos seremos felizes. No entanto, para fazer tudo isso, temos de compreender a lei, que implica respeito ao que é grande, sublime e justo, implica a virtude, caridade, amor, justiça, abnegação. E como essa lei divina e universal está demonstrada e explicada pelo Espiritismo, por isso dizemos, nós, os espíritas, temos um tesouro em nossas mãos. É preciso acentuar isto, porque nem todos estão em condições de compreender o Espiritismo, e menos ainda de praticá-lo. Não podemos compreender a verdade, enquanto não nos despojarmos de muitos erros, enquanto nosso amor e a nossa bondade não tenham atingido um certo grau. Nós, os espíritas, que ainda não podemos chamar-nos de bons, estamos no nível comum das criaturas. Assim, já podemos calcular o número de existências que tivemos de passar, para chegar a esse nível. Não, 1000 vezes não. Primeiro, dominou-nos o instinto, depois, as paixões, logo, os vícios, e através de grandes lutas chegamos a merecer que nos contassem no grande apostolado desta época, que se chama Espiritismo. Temos, porém, de considerar que do instinto, das paixões e dos vícios nos sobraram resíduos, e aqui está o nosso tesouro, e não podemos possuí-lo se não soubermos arrancar pela raiz esses resíduos, para nos tornarmos dignos dele. Assim, pois, nós, os espíritas, chegamos a entrar no caminho que conduz à realização de todos os progressos, que leva o espírito a herdar toda a felicidade. Esse caminho é o Espiritismo, que nos alforria de todas as dúvidas, liberta de todos os erros, ilumina-nos a inteligência, fortalece-nos o espírito na luta contra todas as preocupações. De maneira que,
Se o espírita não for indolente, pode realizar tudo quanto deseja para o seu bem. E por isso vos digo que nós, os espíritas, temos um tesouro nas mãos. A extinção completa dos resíduos que nos ficaram dos instintos, das paixões e dos vícios é um trabalho de gigante. E por isso entendo que todo espírita deve estudar-se a si mesmo, para chegar a conhecer-se, coisa que é às vezes um pouco difícil, mormente se o instinto do orgulho e da vaidade predomina em nós. Mas, pedindo e estudando, chegaremos ao conhecimento de nós mesmos. O espírita deve observar se facilmente se ofende por qualquer contrariedade ou palavra que o mortifique. Se isso acontece, é que o amor próprio desmedido, sinônimo de vaidade, está enraizado em seu espírito. Deve então dirigir toda a sua atenção em pôr às claras essa tendência ou instinto que vem do passado. O seguir, deve submeter-se às humilhações, evitando que estas o magoem, prosseguindo na prática, até aprender a sofrer desprezos e desenganos sem perder a serenidade. Porque muitos os desprezos, desenganos, juízos injustos, que nos atingem, ferem mais ao nosso amor próprio do que nos causam danos. Quando é assim, não devemos duvidar de que, se o nosso amor próprio fosse menor, suportaríamos tudo aquilo sem grande ressentimento. Não diremos que não existam desenganos que não firam os mais humildes, mas que devemos suportá-los com resignação, pagando sempre o mal com o bem. O segurança que o Espiritismo nos dá, de que essa espécie de sofrimento acarreta grande progresso para o nosso espírito, quando sabemos suportar, nos dará a força necessária. Se o espírita sente que possui alguma paixão ou vício que o pode levar à queda, terá de ser valente e, mesmo que lhe custe a vida, terá de cortá-lo pela raiz. Porque mais vale sofrer muito, para aniquilar um vício e adquirir uma virtude, do que nada sofrer dando rédeas à paixão. Aqui está o trabalho de gigante do espírita, porque, quando quer enfrentar o passado, o espírito do mal, que vai perder todo o domínio sobre ele, resiste tudo faz para não deixar escapar a presa. Para isso, valem-se de todos os meios, até mesmo dos sonhos, para lhe preparar a nova emboscada. Mas o espírita que quer libertar-se deve resistir, dizendo no seu íntimo: tudo por Deus e pela prática da sua lei. Vale mais sofrer do que sucumbir. Antes a morte do meu corpo, do que a perturbação e o atraso do meu espírito. Com essas determinações, o espírito tentador é rechaçado, perde a sua influência, e o espírita recobra sua liberdade e triunfa. No tocante aos pequenos defeitos e dificuldades da vida, que todos temos e havemos de enfrentar, vale muito a prática constante da virtude, da abnegação e da caridade. O espírita não deve ser impertinente, nem ter mau gênio, nem ser precipitado, nem murmurar, mas há de ser paciente, saber perdoar as faltas alheias, amável quanto possível, serviçal, e deve procurar o bem de seus subordinados, seja na família ou na sua posição social. Deve, pois, criar uma auréola de boa influência e de confiança, consolar os que sofrem, até onde suas forças o permitam. Assim conseguirá revelar esse grande tesouro que temos em nossas mãos, dando-lhe realidade. Para conseguir essa vida ascendente de perfeição, não podemos esquecer que necessitamos da proteção dos grandes espíritos, e que não devemos duvidar deles, sempre que nos coloquemos em condições de receber as suas influências. Porque, à medida que avançamos nesse caminho, chamamos de maneira poderosa a atenção dos bons espíritos, que nos amam e se interessam por nós, pelo nosso progresso e nossa felicidade. Portanto, podemos contar com a sua influência, com o seu amor. E se os nossos propósitos forem realmente grandes e os pusermos em prática, então eles se apossarão de nós de tal maneira, que nos farão objeto dos seus desejos e da sua vontade, beneficiando a humanidade por nosso intermédio. Não duvideis, irmãos, de que a nós, espíritas, só nos faltam a vontade e os bons desejos, para realizarmos maravilhas e prodígios.
Encontrareis no Espiritismo criaturas que, antes de serem espíritas, ninguém as conhecia, e hoje têm um nome universal. E mesmo que a humanidade atual não faça caso de seus escritos e seus livros, chegará o dia em que a humanidade, já menos incrédula e mais adiantada, buscará esses trabalhos e os aplicará na prática. É que essas criaturas constituem a vanguarda do progresso, porque, em virtude de seus trabalhos e anseios elevados, estão inspiradas pelo Espírito da Verdade, que as induz à moral e à ciência do futuro. Irmãos, muito podereis fazer, se tiverdes vontade. Não deveis olvidar que os que foram contados para este apostolado do Espiritismo são distinguidos pelo alto. Os jovens, que na idade da inquietude, das quedas, das distrações, se dedicam à propaganda e à prática do Espiritismo, se perseverarem, chegarão muito rápidos. Vós sois uma esperança para os velhos espíritas, e elementos de grande valor para os espíritos que trabalham em favor da humanidade. Sereis os mestres espíritas do futuro. Sede constantes na tarefa iniciada, sede fortes, praticai os ensinamentos espíritas, sede bons discípulos, obedientes e respeitosos, que mais tarde sereis bons mestres. É verdade que no Espiritismo, humanamente falando, não há categorias. Mas, espiritualmente, sim, elas são muito conhecidas no mundo dos espíritos, e infeliz daqueles que não souberem respeitá-las, pois poucos se adiantarão na existência terrena, e por mais que tentem levantar-se, nunca o lograrão. Farão como os negociantes de gêneros, que, sem conhecerem as classificações, não podem fazer negócios, pois tomam as últimas pelas primeiras. Assim, pois, se quereis ser bons mestres no futuro, sede agora bons discípulos, até que a providência vos chame a desempenhar mais alta missão. As pessoas entendidas e virtuosas fazem muita falta em nosso meio, para espargirem uma luz tão radiante como a do Espiritismo. Essas pessoas são muito procuradas e assistidas pelos bons espíritos. Assim, pois, quando chegar a vossa hora de ascender, sereis chamados de maneira poderosa. Vós, porém, podeis perguntar-nos, e como conhecer essa hora? Quando a providência quer que alguma coisa se realize, nada nem ninguém o pode evitar. Quando um de vós for o chamado, tudo se fará de tal maneira, que vós mesmos não podereis evitá-lo, a menos que quisesseis fugir a todos os deveres, precipitando-vos num abismo. De minha parte, quero dizer-vos que embora pouco tenha sido no Espiritismo, quando a providência quis chamar-me para o insignificante posto que ocupa há 32 anos, primeiro me tirou a saúde e a alegria. E quando eu já me considerava verdadeiramente perdido e desgraçado, então me apresentaram o Espiritismo, e não pude esquivar-me de vê-lo e praticá-lo. Porque era, então, a minha única salvação. E quando me instruí o suficiente para dirigir e orientar naqueles tempos a propaganda do Espiritismo em Tarrasa, repentinamente faleceu Joaquim Rovira Fradeira, antigo ilustrado espírita. Então, não pude evitar que a presidência do Centro Fraternidade Humana viesse parar nas minhas mãos, e nunca a exerci por direito, mas apenas de fato. Digo isto porque, sempre que foi necessário apresentar-me como tal, pedi a algum de meus irmãos, por certo muito digno, que se apresentasse em meu lugar. Quanto à propaganda, sempre ocupei o meu posto. Assim, quando virdes sinais e acontecimentos extraordinários, que não possais evitar, ainda que eles vos contrariem e prejudiquem, e tiverdes diante de vós o chamado do Espiritismo para o seu serviço, aceitai-o com gosto. Não olheis para trás, nem para o que vos prejudica, porque às vezes, ao começar o desempenho de tão útil missão, faz-se presente a cruz, pois há de carregá-la quem tem a missão de ensinar e conduzir os seus irmãos. Porque já sabemos qual é a condição humana, sacrificar os que nos beneficiam, e embora os espíritas se tenham adiantado um pouco sobre o comum das criaturas, sabemos que ainda guardamos resquícios do passado e temos de lutar. Quando, jovens de hoje,
Fodes chamados a desempenhar cargos de pequenos mentores, lembrai-vos que chegou a hora da abnegação, do sacrifício e da humildade, e que deveis possuir essas virtudes no máximo grau. Nada de vos ofenderdes pelo que vos fizerem de mal. Vossa paciência há de ser a toda a prova, e a única prática possível é a de pagar o mal com o bem. Que importam todos os sacrifícios feitos, ainda que vos paguem mal e vos caluniem, dizendo de vós todo mal. Há um grande mestre que é o guia de todos os que ensinam e praticam as suas leis. A esse exemplo devereis dirigir toda a vossa vontade. E, se o seguirdes, ele se encarregará de defender-vos, e aquelas angústias que os que ainda não aprenderam a gratidão vos fariam sofrer vos levarão à felicidade futura. Não vos aflijais nunca pelas angústias que vos possam causar, bendizei-as. Eu bendigo a língua que me quis ferir, durante o exercício do meu cargo. Eu bendigo todas as provas que, no transcurso de tantos anos, me fizeram passar. Benditas sejam, 1000 vezes, pois se alguma sofri sem motivo, não perderei a recompensa. Esses sofrimentos são grandemente recompensados no reino de Deus. Todo o tempo que se passa na terra, e que não serviu para o adiantamento do nosso espírito, é tempo perdido. Animai-vos, pois, juventude espírita. Aprendei bastante no caminho da virtude dos conhecimentos e práticas espíritas, pois necessitamos de muitos mestres para o futuro. Aprendei dos vossos mestres de agora, e assim, esse tesouro que tendes nas mãos, e que se chama Espiritismo, vos revestirá de esplendores eternos no reino de Deus. Por fim, eu, o mais insignificante, o menos apto, e o menos autorizado, me atrevo a dar-vos um conselho. Tudo quanto tendes, sois e possuís deveis a Deus, o Pai infalível e universal, autor de toda a criação. Portai-vos, pois, como bons filhos. Lembrai-vos que quando eres pequenos ele vos deu o encanto da selva virgem, quando já um pouco mais iniciados nos conhecimentos humanos, vos pôs em sociedade, para que desenvolvesseis as afeições de vossa alma, nela encontrando amigos, esposa e filhos, e hoje, que já estáis aptos a conhecer um princípio de verdade, vos chamou para este apostolado do Espiritismo. Amai-o, pois, amai-o mais do que a vós mesmos, mais do que a vossas esposas e a vossos filhos, adorai-o na criação, já que tantas grandezas criou, para que sejam, quando as alcançardes, a vossa paz e a vossa eterna felicidade. O Pai está em toda parte, sabe o que pensais, vos vê e vos ama. Sede constantes admiradores dele e adorai-o muitas vezes ao dia, que ele vos ouve e sabe o que pedis e o que desejais. Assim como tanto vos deu quando não lhe perdíeis, e não tinhais fé nem esperança nele, hoje, que o amais e lhe pedis, vos dará tudo quanto vos for justo e conveniente. Lembrai-vos que o maior dos irmãos, que é o Mestre Sublime, o Senhor dos Senhores, antes que vós o conhecesseis, antes que lhe desseis atenção, quando estávamos todos perdidos em veledades e caprichos, deixou a morada da luz, afastou-se da felicidade e desceu para sofrer a brutalidade humana. Enquanto estávamos entregues à libertinagem, ele sofreu cruentos martírios, sem pronunciar uma queixa, sem dizer uma palavra, dando-nos exemplo de caridade, de indulgência, de perdão, de amor e de sacrifício. Nada disso chamou a nossa atenção naquela época. Hoje, porém, é o exemplo em que mantemos fixos os nossos olhos e a nossa atenção, porque é o único caminho que nos conduzirá à conquista da nossa felicidade. Quando fordes pequenos mestres, tomai por mestre o Senhor. Segui-o e amai-o muito, porque sem abnegação e sacrifício não podereis entrar no reino de Deus. E, quando chegarem as horas de grandes provas, se o tomardes por mestre, não ficareis órfãos da sua proteção. Ele veio bem antes, para preparar os que deviam passar pelo sacrifício. Veio antes, para que, ao chegar a hora do Calvário para cada um de nós, pudéssemos vê-lo à frente com a sua cruz, a sua coroa de espinhos, suas carnes flageladas. E depois ficou,
para guiar-nos no caminho. Não duvideis, jovens espíritas, o Senhor paira acima do apostolado espírita e se serve de todos os que amam e praticam a lei com justiça. Ah, Senhor, quando os homens vos conhecerão? Quando se lembrarão que aquele que deu a própria vida para ensinar-lhes o caminho não pode abandoná-los? Quando compreenderão que a vossa humildade e o vosso amor são superiores à vossa grandeza? Quando compreenderão que, à medida que avançam, os espíritos mais se aproximam de vós, e que cada espírito que alcança a felicidade eterna é um prêmio para vós, que nos ensinastes o caminho. Graças vos dou, Senhor meu, porque me destes a compreender quanto nos amais. Graças, Mestre, que, compadecido de minha pequenez, me destes alento. Minha vida vos pertence, pois nunca poderei pagar-vos toda a solicitude, tanto amor e o bem que me fizestes. Vossa humildade não tem limites, e aquele que vos ama e se esforça por praticar a vossa lei, não o deixais desalentado. Tanto entrais na cabana do camponês como no palácio do potentado. Não fazeis acepção de pessoas, mas apenas de virtudes. Ali, Senhor, onde o amor, a virtude e a caridade têm a sua morada, ali é a vossa morada, ali atendeis, dando coragem, esperança e paz de espírito. Confiemos nele, juventude espírita, e não desmaiemos no caminho. Adoremos ao Pai por sua grandeza, e amemos ao Senhor por seu grande amor. 11. Conclusão. Não sei se fui intérprete fiel da vontade dos bons espíritos. Se o fui, este pequeno trabalho, que sem dúvida é obra dos espíritos, pode ser aproveitado. Não levando em conta a minha insuficiência, que é notória, eles me inspiraram, para dar alguns conselhos aos meus irmãos espíritas. Se eu não pude ser fiel, se procedi como um mau intérprete dos irmãos que vivem na vida livre do espaço, este será um trabalho inútil. Não obstante, suplico, se neste trabalho houver algo de bom, que seja aproveitado, por ser obra dos seres de além-túmulo, aos quais devemos ser agradecidos. Eles não têm culpa se eu fui um mau intérprete e, além do mais, ignorante. Agora, só me resta dar graças a Deus por tudo, pela sua grandeza e pelo seu amor. Ó, meu Pai, meu amor, meu Senhor, eu vos amo e peço a vossa proteção, para poder cumprir a vossa lei. Iluminai a minha razão, fortificai o meu ânimo, dai-me um amor tão intenso por vós, que eu não possa esquecer-vos nem de dia nem de noite. Que tanto na obscuridade, como na calma, nas horas de paz, eu possa levar comigo o vosso amor, no mais íntimo da minha alma, para que a vossa influência, sendo em mim tão intensa, não permita que as influências do mundo ou extramundanas possam perturbar o meu espírito. E vós, Senhor meu, Mestre meu, amor meu, dai-me tanto respeito e veneração por vós, como os quero sentir, para que em todos os atos da minha vida reine em mim a vossa lei, o vosso amor e a vossa influência. Que a lembrança da vossa grandeza e da vossa abnegação nunca se afaste de mim. E ao meu guia espiritual, o meu agradecimento mais fervoroso, pelas muitas vezes em que me inspirou, pela indulgência que teve comigo, já que nem sempre segui os seus conselhos e as suas indicações. Há muitos anos que me arrependi disso e fiz a solene promessa de não me afastar, o mínimo que seja, dos seus mandamentos e da sua vontade. Preferiria deixar de ser, e que se acabasse a minha existência. 12. Vidência. Estando médium em oração, apareceu-lhe Teresa de Ávila, muito formosa, que lhe disse: segundo as virtudes que praticardes na vida terrena, vivereis num estado mais feliz ou mais desgraçado no espaço. Aquele que, na terra, foi virtuoso, caridoso, compadecido, resignado e amoroso, quando deixa este mundo é semelhante ao viajante que empreende a sua viagem num dia primaveril. À medida que avança no seu caminho, o sol vai subindo majestoso no espaço e a sua viagem transborda de luz e formosura. Porque o espírito que se conduz bem, ao deixar a terra,
vai abrindo as suas faculdades à luz. E quando desperta, encontra-se em plena luz, compreende onde se acha e sabe que é feliz. Mas o espírito que, na terra, foi egoísta e avaro, que tudo desejou do mundo, que não foi misericordioso, nem caridoso, nem virtuoso, esse espírito entra no mundo espiritual quando o sol se encontra no ocaso. À medida que vai despertando, as trevas aumentam, e, quando está completamente acordado, tudo ao seu redor é tenebroso e terrível. Quer saber onde está, mas não é possível averiguá-lo. Vai de um lado para outro, e nada mais encontra, senão trevas, solidão e medo. Tudo, no espaço, lhe parece lúgubre, e então começa a desesperação. Habitantes da terra, apressai-vos a atrair a luz para vós, através das boas obras. Modificai vossas vidas, vós, que praticais o mal. Porque, do contrário, vossa derradeira hora será terrível e vosso despertar horroroso. Segunda parte. Marcha para o futuro. Por J. Herculano Pires, inspirado por Miguel Vives. 1. O espírita perante a doutrina. Obrigação principal do espírita é zelar pelo seu tesouro, a doutrina espírita. Mas, para isso, ele deve estudá-la, conhecê-la bem, pois, do contrário, como haverá de zelar por ela? O espiritismo não é apenas uma eclosão mediúnica, não é somente manifestações de espíritos. É a doutrina do Consolador, do Espírito da Verdade, do Paráclito, prometida e enviada pelo Cristo para nos orientar. Assim sendo, não basta ao espírita frequentar sessões, fazer preces, implorar o auxílio dos bons espíritos. Se Jesus nos trouxe a mensagem redentora do Evangelho, e prometeu que nos enviaria o Consolador, e na época precisa realmente o enviou, é que temos de conhecer o Evangelho e conhecer o Espiritismo. Os judeus estudavam minuciosamente a lei antiga, que está no Velho Testamento. Os cristãos estudam a lei nova, que está no Novo Testamento. Os espíritas, que são os cristãos renascidos da água e do Espírito, devem estudar as obras de Kardec, que são a codificação do Espiritismo, a nova revelação. Muitos espíritas acham que não dispõem de tempo para estudar os livros doutrinários. Entendem que basta ouvir os guias, nas sessões mediúnicas. Muitas vezes, porém, esses próprios guias não têm conhecimento doutrinário, são espíritos tão ignorantes quanto os seus mesmos protegidos. E o Evangelho nos ensina que, se um cego guia outro cego, vão ambos cair no barranco. Vivemos num mundo em fase de transição evolutiva. Num mundo, portanto, em que enxameiam os espíritos agitados por ideias novas, desejosos de nos transmitir as suas revelações pessoais. O que será de nós, se não nos esclarecermos e precavermos? Há espíritas que se deixam levar pelos falsos profetas, encarnados e desencarnados, que enchem o nosso mundo de novidades absurdas, perturbando o movimento doutrinário e impedindo a boa divulgação da luz. Acreditam esses espíritas que Allan Kardec está superado, e portanto que a obra de Kardec não tem mais nada a nos ensinar. Ah, como se enganam esses pobres irmãos, levados por ilusões momentâneas. Então Jesus, nosso Mestre e Senhor, não sabia o que nos prometia, quando anunciava a vinda do Consolador, para ficar eternamente conosco. Jesus nos enviou toda uma admirável falange de espíritos de luz, a falange do Espírito da Verdade para fazer revelações tão insignificantes, que não resistiram a mais de um século. Pois faz pouco mais de um século que o Espiritismo apareceu no mundo, para consolar e orientar os homens, com vistas ao mundo regenerador a que nos dirigimos, no processo de evolução da Terra. E nesse breve espaço de 100 e poucos anos, toda a revelação espírita envelheceu. Se a verdade é eterna, e, tanto, no Velho quanto no Novo Testamento, continua a brilhar da mesma maneira que há milhares de anos, então não temos a verdade no Espiritismo.
Pensem nisso os irmãos que se deixam levar pelas novidades do momento. E tenham cuidado, pois a responsabilidade espiritual é a nossa maior responsabilidade da existência terrena. Ai daqueles que, por vaidade, pretensão, desejo de sobressair-se, contribuírem para a confusão e a desorientação dos seus irmãos espíritas. Há espíritas que dizem: as obras de Kardec não trazem novidades. Há outros livros que nos falam de coisas mais interessantes, contando-nos fatos desconhecidos, dando-nos ensinamentos novos. Ah, pobres irmãos do que não fazem conta da promessa do Senhor, que menosprezam a sua dádiva. Então o Senhor e Mestre nos promete o Consolador e nos-lo envia, para agora o deixarmos de lado e corrermos como loucos atrás dos falsos profetas, dos falsos Cristos, dos falsos Kardecs, que enxameiam na vaidade humana. Somos, por acaso, mais elevados de discernimento do que o próprio Mestre? Não, irmãos, não temos o direito de pensar assim. O Espiritismo é a verdade maior que podemos conhecer, nesta fase evolutiva da Terra. O seu aparecimento foi preparado pelo alto. Antes de Kardec encarnar-se, para cumprir a sua missão, já numerosos fatos espíritas ocorreram no mundo, predispondo-nos à compreensão do trabalho do codificador. Ele mesmo, o codificador, viveu 50 anos preparando-se, adquirindo cultura e experiência, conquistando toda a ciência do seu tempo, amadurecendo no seio da humanidade, para bem integrar-se nela, e somente aos 50 anos de idade receber do alto a incumbência de investigar os fenômenos e organizar a doutrina. Emmanuel nos diz, em A Caminho da Luz, que Kardec era um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, enviado à Terra para cumprir a promessa do Consolador. E queremos, por acaso, ser mais do que ele e do que o Espírito da Verdade, que o assistia e guiava. Alguns irmãos alegam: o Espiritismo é muito simples, é o ABC da espiritualidade, temos maiores instruções na teosofia com os Rosa-Cruzes. Deviam antes pensar que necessitamos justamente do ABC, pois somos ainda analfabetos espirituais. O Espiritismo não tem a pretensão de tudo saber e tudo ensinar. Porque as doutrinas que tudo ensinam, na verdade nada sabem. Vejam o que os Espíritos responderam a Kardec, no primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, a respeito do nosso conhecimento de Deus. Deus existe, não o podeis duvidar, e isto é o essencial. Acreditai no que vos digo e não querais ir além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não nos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. De que nos valeria pensar que sabemos isto ou aquilo, sem na verdade o saber? Somente a nossa vaidade lucraria com isso, e o lucro da vaidade é perda para o espírito. Acontece que ainda somos incapazes de conhecer as causas primárias e as finais. O que mais nos importa é evoluir, progredir espiritualmente. Para isso estamos na Terra, com todas as limitações. É aprender o ABC que o Espiritismo nos oferece, que os bons espíritos nos aconselham e que o Espírito da Verdade nos trouxe, como a cartilha de estrelas de que estamos urgentemente necessitados. O espírita, como ensina Miguel Vives, tem um tesouro nas mãos. Dará prova de ignorância e de pretensão, se fechar os olhos a esse tesouro para buscar outros, aparentemente mais valiosos. O que mais vale, irmãos, a humildade ou a vaidade? Se a vaidade, podeis enfeitar-vos com todos os grandes conhecimentos ocultos, com todas as explicações misteriosas sobre Deus e o infinito, com todas as fábulas e utopias a que se referia o apóstolo Paulo. Nesse caso, deixarei de lado a humildade. Essa pequenina violeta do mundo espiritual, abandonada por vós, recenderá então o seu perfume entre os humildes. E destes, segundo ensinou Jesus, será o reino de Deus. Não penseis, porém, que o Espiritismo é doutrina estática, que não quer ir além. Pelo contrário, ele é doutrina dinâmica e avança sempre.
mas avança na medida do possível e do conveniente, com os pés na terra, para evitar a vertigem das alturas. Na proporção em que crescemos moralmente, prestemos bem atenção a esta palavra, moralmente o próprio Espiritismo, dentro das próprias obras de Kardec, desvelará novos mundos e